Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui no Tutameia, numa edição especial do Dia da Mulher, com uma convidada muito especial. Na ponta ali o Rodolfo. A Eleonora. E aqui a Valdênia, que vai nos acompanhar hoje. Daqui a pouco eu conto quem é a Valdênia nessa transmissão especial que a gente está fazendo no Dia da Mulher. Então, hoje a gente começa com uma discussão, né, importante da questão da candidatura Lula, que hoje teve um novo desdobramento, pelo menos nos bastidores. Segundo o valor econômico, há uma saída para discutir a questão da prisão de segunda instância em breve na pauta do Supremo. Isso. Bom, como se sabe, a questão do habeas corpus foi levada ao Tribunal Superior de Justiça e STJ e foi negado, né? Então, como a Leona falou, a questão agora está na mão do Supremo. O Supremo não tem na pauta a discussão sobre se pode ou não o sujeito ser preso, qualquer pessoa ser presa, depois de condenada na segunda instância. Atualmente a decisão é de que pode, mas essa está sendo articulada exatamente a revisão dessa questão. É o título da reportagem que sai hoje no Valor e diz o seguinte: STF articula revisão de prisão em segunda instância. Então, diz o texto: a solução que se articula no Supremo Tribunal Federal para rediscutir a prisão após a condenação em segunda instância passa pela iniciativa de um ministro apresentar em mesa um habeas corpus que trate do assunto. O julgamento poderia ser provocado por pelo menos 2 ministros que têm casos nessas condições. Edson Fachin, que é o relator do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou Ricardo Lewandowski, relator de 2 habeas corpus sobre o tema. E daí que como é que se articula a revisão, é que quando o relator leva um processo para julgamento em mesa, o caso não precisa constar da pauta elaborada e publicada pela presidência. Pela tradição, o relator apenas comunica informalmente o presidente da corte que levará o processo para julgamento, uma espécie de acordo de cavalheiros. E é o relator que anuncia o caso a ser julgado em mesa durante a sessão, não o presidente do tribunal. Enfim, esse poderia ser um caminho para evitar a prisão imediata de Lula, depois de analisado pelo TRF 4 os recursos da defesa do presidente. É isso? É isso. Enquanto essa batalha jurídica continua, né, no meio político segue as articulações em defesa do ex-presidente. Tem um movimento, uma hashtag Lula Livre, que está crescendo, tem um movimento pela indicação do ex-presidente para o Nobel da Paz. Na semana passada nós entrevistamos aqui, se acompanhou, o Adolfo Pérez Esquivel, que defendeu a indicação do ex-presidente Lula para o Nobel da Paz. Então, essas articulações seguem. Hoje o ex-presidente esteve com mulheres pela manhã, não foi, Rodolfo? E continua na campanha. Ele fez hoje uma transmissão ao vivo, Lula fez hoje uma transmissão ao vivo especial em homenagem ao Dia da Mulher e segue na sua caminhada aí, né, participando de manifestações no Brasil todo. Nessa sexta-feira, ele, junto com a presidente do PT, a presidenta do PT, Gleisa Hoffmann, ele participa do ato de abertura do Fórum Nacional Brasil que o Povo Quer, que é uma articulação feita pelo PT para discutir um programa de governo, um projeto para o país. Vai ser nesta sexta, começa às 7 da noite, aqui em São Paulo. Lembrando que todas as pesquisas mostram a liderança de Lula, né, em todos os cenários, no segundo turno, inclusive possibilidade de vitória no primeiro turno,
e há um movimento crescente aí de apoio ao ex-presidente, que está nessa batalha agora no Supremo Tribunal Federal. Bom, então você estava falando que hoje ele teve quantas mulheres, e hoje é o Dia da Mulher, e estamos aqui com uma convidada especialíssima, que é a Valdênia Paulino Lanfranchi. A Valdênia, eu entrevistei a Valdênia faz o quê? Muitos anos, né? Muitos anos. A Valdênia estava na Paraíba, foi ouvidora, no momento era ouvidora da polícia lá na Paraíba. Ela tem uma trajetória de décadas em defesa dos direitos humanos, né? Especialmente aqui na periferia de São Paulo, em Sapopemba. É uma valente aí, lutadora pelos mais fracos, por aqueles que não têm voz, né, que buscam seus direitos. E ela está aqui hoje para conversar com a gente, né, aproveitando o Dia da Mulher, para falar não só da mulher, mas da luta dela. Eu acho que é uma representante, né, dessa batalha. Então, Valdênia. Olá. Seu bom dia. Um salve, um bom dia, Leonora Rodolfo. Agradecer aqui o convite, parabenizar por esse trabalho que vocês iniciaram, tão importante numa sociedade em que a gente sabe desse poder da mídia, mas, sobretudo, o enfrentamento que a gente tem que fazer contra o monopólio da mídia de massa, né? Então, esse surgimento de trabalhos como esse de vocês é muito importante para a gente ir dialogando e dando informações de verdades corretas, dando possibilidade das pessoas formarem as suas opiniões em cima de verdades, né? Então, interessante, Rodolfo, comentando aqui sobre a condenação, né, do presidente Lula. Na verdade, não é da pessoa, isso que tem que ficar claro, né? Esse movimento da direita é contra uma proposta que foi construída com muita luta, né? Que vem desde aí, desde a última ditadura declarada, né, no Brasil, e é construída essa proposta pelos movimentos sociais, por intelectuais, profissionais, políticos. Então, veja, e essa articulação da direita, que hoje conta com o poder econômico, com os grupos elitistas desse país, e até internacional mesmo, porque hoje nós estamos falando de um mundo globalizado, mas que tem fiéis aqui dentro desse país, como a bancada da bala, do boi, né? Não pode mesmo admitir que uma proposta que atenda à população que sempre viveu em situação de miséria, de pobreza, saia desse patamar e que a gente vá caminhar para uma sociedade no sentido republicano, na sua acepção do termo. Então, é por isso que nós temos que estar muito consolidados nesse enfrentamento conjunto com Lula, porque nesse momento é a pessoa dele que representa. A pessoa dele foi elegida pela direita porque sempre precisa do bode expiatório. É o Lula, porque ocupou o cargo mais importante do poder executivo no país. Mas essa é a luta de todos nós, daqueles que ainda lutam pela reforma agrária, pelo direito à educação e os outros direitos fundamentais. E é uma luta de todas as mulheres, porque, como você dizia, depois do golpe, né, o impacto foi imediato. Conta pra gente, como é que foi? O que mudou na vida das populações da periferia, da população em geral, depois do golpe? Você que tem um trabalho importante na região aí de Sapopemba, aqui em São Paulo, né? Então, primeiro, dizer que quando teve o golpe, nós sentimos de várias formas. Como mulher, porque nós tínhamos lá uma presidenta que, todos sabem, a questão não passou por corrupção, mas, como toda mulher faria, administrar, colocar o recurso onde ele é mais preciso, né? Essa foi a retirada. Então, o primeiro impacto foi de ordem moral e ética para todos nós.
Segundo, na vida mais concreta, no tete-a-tete, nós sentimos muito na periferia, porque junto com o golpe veio o anúncio do congelamento de verbas para 20 anos, atingindo diretamente os projetos, os serviços e programas sociais, né? Os governantes, a começar pelo, por exemplo, o prefeito de São Paulo, atual, Dória, que tem uma política neoliberal de diminuição de direitos, por isso o nosso lema nenhum direito a menos, né? Nós sentimos, diminuíram verbas de programas sociais, corte, inclusive, na cidade de São Paulo, de centros de referência da mulher, a exemplo da região de São Miguel, que perdeu um centro importante de atendimento às mulheres. Na área da segurança, aumentou significativa a violência, porque esses grupos mais voltados à direita, ao policiamento para a defesa de patrimônio da elite, se sentiram autorizados a desrespeitar os direitos fundamentais. Então, as abordagens truculentas, as invasões nas casas, as prisões por crimes forjados, nós temos sentido isso no cotidiano. Então, na verdade, esse golpe, ele só vem, o seu impacto só vem crescendo. Essa é uma preocupação muito grande dos movimentos sociais. A criminalização dos movimentos sociais tem crescido após o golpe, que, como eu digo, se sentem agora autorizado esses grupos mais reacionários, né? O discurso do ódio, da negação do outro, principalmente da classe trabalhadora, como classe ativa numa república, né? E a violência daí se espalha. A gente tem dados assim, em relação à vida das mulheres, né? No ano passado, que foi o grande... Quando já estava em curso a política do governo golpista, houve um aumento de 6% no número de mulheres assassinadas no Brasil. Isso que dá... O número total é grande, é absurdo, mas é só para... A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. E você tem essa questão do simbólico, né? Você vê, nós estamos falando de um país patriarcal, ainda colonialista nas suas estruturas, né? E que você tem aí um homem branco, que, na verdade, tem uma relação matrimonial em que ele se relaciona com a mulher como a bonita recatada do lar. Quer dizer, isso coloca a mulher num lugar de objeto, de usos e frutos da figura do macho. Então, é um recado nacional, porque é o presidente que tem essa fala. Então, veja, nesse sentido, esse aspecto simbólico, ele tem um impacto rápido, né? Muito rápido no imaginário aí masculino dos homens e mesmo das mulheres que ainda não conseguiram uma formação suficiente para poder entender que não é esse o nosso lugar, né? E aí essas falas combinadas com as políticas, com as ações dessa autoridade e de outras autoridades, né, do legislativo, inclusive do judiciário, só faz aumentar a violência e a barbárie, né? Então, por isso é que a gente está dizendo, o impacto ele é muito forte. Agora, por último, essa intervenção no Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que eu penso a segurança com medidas politiqueiras? Porque essa é uma política politiqueira. Nós sabemos que quem quer enfrentar o problema da violência não congela verbas que vai atender justamente as necessidades sociais na área da saúde, da educação, da assistência social por 20 anos. Então, aqui é uma conta matemática e não bate, né? Então, por isso é que nós estamos saindo às ruas, ocupando os espaços, dizendo é um momento de enfrentamento. Está declarado, nós estamos no meio de uma guerra, de uma elite que quer manter o privilégio da oligarquia
que sempre teve o controle dos espaços públicos, né? Nós tivemos alguns avanços e, percebendo a força da classe trabalhadora, eles se organizaram de tal forma que resultou nesse golpe. E agora, felizmente, nós estamos num momento que nós já saímos daquele primeiro estágio, daquele primeiro mês, estamos tontos, o que está acontecendo? Aconteceu. Nós estamos vivendo um golpe, e o golpe ele impacta em todas as instituições do Estado, no sistema de justiça, que sempre, o sistema de justiça, e como advogada, tenho a tranquilidade de dizer isso, o sistema de justiça, que envolve Poder Judiciário, Ministério Público, sempre foi elitista. Quem é, de onde vêm as autoridades desses lugares? Vem da elite, né? Que tem cor, que tem endereço. Veja, então, obviamente, que ela está muito associada, vai muito bem à orientação do golpe que está estabelecido. Em São Paulo, isso é notório, né? Quando a gente percebe o não julgamento de forma séria dos casos de tortura, dos extermínios. Então, na medida que eu tenho esses crimes, os autores desses crimes, principalmente quando eles são cometidos por agentes dos estados, absolvidos pelo sistema de justiça, eu tenho um recado claro para a sociedade. Eu estou dizendo de que lado eu estou, o que é que eu quero proteger. Né? Então, eu só vejo um caminho, sabe, Leonor e Rodolfo, nos juntarmos, quem é da classe trabalhadora, com os parceiros da classe trabalhadora, para entender as dinâmicas desse golpe, as articulações das pessoas e grupos envolvidos e irmos para o enfrentamento. Bom, hoje o dia está sendo cheio de manifestações, começou cedo, antes das 6 da manhã, manifestações de mulheres, não sei se o Rodolfo pode achar aí o... Então, daqui, eu já estou com Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que foi o início, né, desde manhã cedinho, centenas de mulheres aí de movimentos sindicais, movimento dos trabalhadores rurais, movimento da periferia de Porto Alegre, elas se reuniram na entrada da cidade, na rodoviária, e saíram em marcha, aqui tem uma foto mais legal, aqui, saíram em marcha até em frente ao Palácio do Governo, ao Palácio Piratini, né, fazendo seus cânticos, apresentando as suas reivindicações. Aqui tem mais um povo ligado ao MST, ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? E elas, além dessa manifestação de hoje, que eu estou passando rapidinho aqui, elas também vão participar de uma concentração no meio da tarde lá em Porto Alegre. Como lá em Porto Alegre, no Brasil inteiro, estão marcadas manifestações, encontros, caminhadas. Aqui em São Paulo vai ter uma concentração a partir das 4 da tarde, lá na Praça Oswaldo Cruz, que é no início da Paulista, e no final da tarde, começa às 4 e depois, lá pelas 6, elas vão fazer uma caminhada que vai pegar a Paulista toda. Esse é o projeto aqui em São Paulo. De manhã também no Rio, só para não perder a deixa, né? Centenas de mulheres, aqui está falando de quase 800 mulheres, quase 1000 mulheres de vários movimentos populares, realizaram um ato, uma ocupação no Parque Gráfico da Globo, né? E deixando claro por que elas estavam lá. Uma enorme faixa dizia: a Globo promove intervenção para dar golpe na eleição. Talvez seja um pouco daquilo que você começou a falar logo no início, a atuação, uma raiva contra a atuação de uma parte da mídia. Enfim. Porque propagar é justamente, por isso que eu dizia, que é uma intervenção politiqueira, né? Ou seja, para poder desviar o foco aí e achar que com isso vai
enganar a população. Mas as mulheres estão atentas. São as mulheres da favela que estão perdendo seus filhos, seus companheiros, e muitas delas vítimas diretas dessas intervenções, né? Desse apartheid social declarado aí pelo governo federal. A sua fala casa exatamente com a fala da Maria Gomes de Oliveira, da Coordenação Nacional do MST, que diz: as mulheres são contra a intervenção militar que está acontecendo aqui no Rio, são contra todas as reformas colocadas pelo governo, assumimos o protagonismo das outras nesse 8 de março para denunciar toda essa sujeira, a ilegalidade do julgamento do Lula. A Globo também está construindo esse discurso para impedir que aconteçam as eleições. Isso que os caminhos do golpe, né? Eleições sem Lula é golpe. E não sou eu, Valdênia, que estou dizendo, a sociedade brasileira, a sociedade civil, a classe trabalhadora está dizendo, não só a classe trabalhadora, a comunidade internacional está dizendo, há pronunciamento em todas as partes do mundo que reconhece que eleições sem Lula é golpe, né? Agora, como golpe é golpe, obviamente que aí a gente já não pode mais ter como referência a legalidade. Por isso, então, essa confusão na cabeça da população comum, digo, o que eu estou chamando de comum? Trabalhador e o trabalhador que não tem tempo mesmo de buscar outras informações, de entender como é que se dá essa dinâmica. Então, se pergunta, mas se nós estamos num país politicamente democrático, regime democrático, ao menos no âmbito formal, que é o que está escrito na lei, por que estão falando que é golpe, né? Então, o golpe é justamente isso, porque nós perdemos a referência legal desde o momento do impeachment da Dilma, né? Para os juristas, está claro que o impeachment não respeitou os princípios legais. Então, a partir daí, o que viria está fora da Constituição. Agora, mesmo com a intervenção do Rio, nós, desde aqui de São Paulo, estamos em pânico com a possibilidade dos mandados de busca e apreensão coletiva que continuam insistindo. Ainda ontem escutava aí a rádio CBN no trânsito e para saber do trânsito, e aí escutava dizendo que o interventor, o general interventor, ele dizia, não, mas então nós vamos diminuir o mandado de busca e apreensão coletiva para algumas casas. Minha gente, a lei, a Constituição é claro, uma ordem para alguém entrar na sua casa tem que ter o endereço certo e o nome da pessoa correto. Esse é o princípio da inviolabilidade, ele é fundamental. Por que não pedem mandado de busca e apreensão coletiva para os condomínios de luxo? Mas porque pedem apenas, porque essa intervenção não é para o Congresso, não é para o sistema de justiça, não é para os condomínios de luxo, não é para os hangares e portos onde estão os iates e helicópteros, que sequer pagam qualquer tipo de imposto, né? Não estão. É só contra a população que vive em situação de pobreza, classe trabalhadora. Então, por isso que eu digo, é ilegal, e nós temos que ficar atentos, porque em 2005 nós tivemos lá em Sapopemba a Operação Saturação, em que, quando eles chegavam, as polícias, revistavam todo mundo a suspeita. Você ser trabalhador que vive em situação de pobreza, você já é uma suspeita. Então, rasgavam um documento, porque diziam que bandido não precisa de documento, trabalhador saía para trabalhar, abria uma marmita, jogava no chão e dizia, melhor não levar nada do que levar isso. Claro, não eram todos os policiais envolvidos, mas eu quero dizer que quando eu uso um instrumento ilegal, que ele não existe, eu estou dizendo que pode tudo, porque eu já não tenho mais indicação para aquele profissional do que ele pode e o que não pode. Então, a insistência do interventor, que vive dizendo nas suas manifestações de que vai agir de acordo com a legalidade, com a honestidade, como é que continua insistindo em usar um instrumento que não existe no ordenamento legal jurídico do país? Quer dizer, é totalmente ilegal, não vai resolver problema nenhum, né? A questão da segurança não passa por aí. Não passa. Não passa por aí, como não passa no que foi criado como política, enfrentamento, a guerra ao tráfico de drogas.
Essa é uma desculpa para o encarceramento em massa, que em 10 anos saímos de 200 e pouco mil encarcerados para quase 700 mil encarcerados. E qual é a cor e o endereço de origem desses encarcerados? De novo, os filhos da classe trabalhadora e trabalhador, né? Excluído de todas as possibilidades de uma vida socialmente e economicamente decente. Esse é o endereço. E o que mudou? Nada. Nós tivemos a lei de crimes hediondos, a violência não diminuiu. Já está provado que encarceramento por si só não resolve a violência. E nós precisamos discutir a política de droga. Esse negócio de prender quem está passando ali a trouxinha do baseado, da droga, não, porque isso, inclusive, criminaliza um problema de saúde, que é a questão da drogadição, né? E criminaliza os corpos da população que vive em situação de pobreza. Nós sabemos de verdade qual é o caminho para enfrentar o problema da violência. É a redistribuição de renda nesse país. É uma verdadeira reforma agrária nesse país, né? Então, veja assim, não vamos nos iludir. Nós estamos entre os primeiros em desigualdade social. Se não tiver a reforma tributária, nós não vamos mexer nessa redistribuição de renda. Não pode o teto de recolhimento, por exemplo, a Previdência, ser o mesmo entre um trabalhador que recebe um salário mínimo e um jogador de futebol nesse país. Não pode um profissional do sistema de justiça, um promotor, um juiz ou juíza, ganhar infinitamente mais do que a população que eles vão julgar. Quer dizer, está brincando? Enquanto o salário mínimo é 940, né, reais, início de carreira, um juiz ou promotor ganha aí seus 30 mil reais. Quer dizer, é uma distância de mundo imensa. Então, não há possibilidade de entendimento e de diálogo. Então, nós precisamos, de verdade, insistir nessas reformas. Mesmo a reforma eleitoral, que ela vem sempre a meia boca, porque essa elite, a oligarquia brasileira, não permite, ela trabalha sempre contrário a essas reformas, porque o ponto X é essa redistribuição. Junto com ela, obviamente, tem que ser trabalhado outras questões, como nós falamos, a questão de gênero, né? Porque a questão do racismo institucional, né? Não é por menos que o genocídio é contra a juventude negra e periférica. Por que é que nós olhamos os quadros dentro das instituições públicas? Você vai encontrar um quadro de uma autoridade negra na Secretaria de Justiça dos Estados, que é uma secretaria que a função dessa autoridade é muito mais de mediadora do que de decisões, né? De decisões fins. Então, são brancos, são homens brancos da elite. Então, nós precisamos mexer, sim, nessas outras nuances. Mas essa questão econômica da distribuição de renda, ela é condição sine qua non, né? E aí não podemos continuar colocando perfumaria, e nesse caso não é nem perfumaria, é fedoreria, porque colocar intervenção, isso não tem perfume nenhum, né? Essa questão da guerra às drogas, dizer que a mulher precisa voltar à Idade Média, isso são artifícios para nos enganar. E nós temos que ocupar a mesma Globo, porque, olha, nós erramos em algumas coisas quando estávamos no poder. Não ter discutido a concessão de uso dos meios de comunicação, que são públicos, foi um erro. Foi um erro crucial. A Globo continua aí com as suas novelinhas alienadoras, com as suas reportagens tendenciosas para enganar a população. Mas nós não deixamos por menos. Nós vamos ocupar, nós vamos resistir e nós não temos medo de nos colocar em vida. Porque a vida das mulheres já estão sendo tirada quando tira a vida de seus filhos. Mais de 30 mil jovens executados todos os anos
O que é que nós temos mais a perder? A Amparar, que é o grupo de mães de apoio a presidiários, ela diz, olha, nossos corpos estão mutilados, porque a perda dos filhos, sem direito sequer ao luto, nos gera doença. Cada semana, em uma reunião, fulana não veio, Maria não veio porque amputou o seio, a outra tirou outro pedaços, porque elas adoecem, os cânceres estão tomando conta. Mas não domina, porque as mulheres estão se organizando em muitas frentes. É na luta da terra, pelos indígenas, pelos quilombolas, na luta feminista, e nós vamos agora, estamos juntas na luta contra o golpe. Você vê essa mobilização maior, você acha que vai haver uma mobilização maior nesse momento crucial aí do golpe, que está na própria realização das eleições? Você acha que vai haver uma resistência maior ao golpe nesse momento? Está havendo, Eleonora, está havendo uma resistência, né? Veja, nós temos nos juntados o tempo todo, ocupando as ruas. Quando nós movimentos de moradia, movimento das mulheres, movimento da infância, tem um movimento interessante que iniciou agora, chama Movimento de Proteção Integral, contra um estatuto da adoção que está rolando no Congresso, que com um mês a criança que vem de família pobre pode ser retirada de sua família e ir para adoção. Isso é um perigo enorme. Faz parte, quando eu dizia numa conversa anterior à conversa, salvo engano, é o 394, projeto de lei do Senado. Então, vejam, tem várias nuances que compõem aí o que nós denominamos genocídio da juventude negra e pobre. Então, há muita resistência. Fazem 2 semanas, aproximadamente, conseguimos derrubar, ganhar, na verdade, na justiça, a discussão, porque a bancada da bala tinha entrado... que a da bancada da bala e do boi está muito atrelada, né? Mas tinha um projeto do DEM para poder derrubar o decreto que demarca as comunidades indígenas e quilombolas. Sim. E foi uma luta tremenda, felizmente, o Supremo, né, ou seja, esse decreto continua e eles não ganharam. Mas é uma luta constante. E as mulheres ali muito em cima, marcando, juntas nesse processo todo, e junto com as mulheres todos os movimentos. E é um momento, inclusive, que os próprios sindicatos se deram conta que não dá para pensar 1º de maio com rifinha, com bingo e dancinhas alienadas. É preciso repensar o jeito de atuar e resgatar a função, ou seja, os objetivos dos sindicatos. E as mulheres estão nesse debate. Agora, pela manhã, 11 horas, lá em frente à Prefeitura de São Paulo, as mulheres estão presentes contra cortes que o prefeito Dória está fazendo nos salários dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, o movimento já está acontecendo. Nós estamos realmente, os movimentos estão aí bastante ativos e ele só tende a crescer. Ele tende a se firmar quando a gente reverter esse golpe. E aí, esse ano, a eleição, ela em si só não basta, porque, como digo, a opinião pública, e daí, de novo, o trabalho que vocês estão fazendo é importante. Ele é importante, a mídia é importante, as informações, a educação. Agora, nós sabemos que as políticas públicas, os projetos de lei, já que vivemos num país normativo, as eleições são importantes, porque nós vamos escolher aí o rumo. Ou a gente aproveita essas eleições de 88 para dizer não vamos aceitar esse golpe, né, e vamos não brigarmos entre nós, porque também entre a classe trabalhadora, a esquerda, há muita vaidade, não cabe nesse momento. Nós vamos precisar se unir. Se temos aí na região, no bairro, na minha região, 3 candidatos, candidatas boas da esquerda, nós temos que dizer, olha, fulano defende... Vamos defender as propostas e as pessoas escolhem, mas nós não vamos queimar companheiro para tirar voto. O que nós temos que queimar é explicar à população quem é esse Bolsonaro, que esse sim, ele é a menos de
tudo que a gente entende como civilizatório. E vamos fazer as nossas propostas. E é o Lula. O Lula está na frente porque ele representa e defende uma proposta. É com ele, como diz, ele representa o coletivo. E nós temos que estar juntos. Então, tirar o Lula, na verdade, como você já havia colocado, é tirar, mais do que tirar o Lula, é tirar o direito do povo brasileiro, ou de uma grande parte do povo brasileiro, de votar em quem está querendo votar. Exatamente. Então, veja, o medo é da proposta. Hoje nós sabemos o Boulos, que está no PSOL, PSOL aí também é um partido muito importante para a nossa democracia, é candidato também, e os dois dialogam muito, né, Boulos, Lula, por quê? Defendem uma proposta. Agora, por que a insistência é no Lula? Porque sabe hoje que o Lula, ele concentra parte importante dos votos. Porque as pessoas, a classe trabalhadora, entendeu o que é ter direito e não quer voltar atrás. Sentiu confiança na gestão do Lula. Então, claro que há uma ostensividade contra a pessoa dele, que representa, como nós já falamos aqui, uma proposta de sociedade em que há espaço para todas e todos, né? É por isso que nós temos que insistir, conversar ali no miudinho, ouvir as pessoas reaça, ouve com serenidade e num tom de muita tranquilidade, vai desconstruindo, porque aquele pensamento não é da pessoa, do meu vizinho, do profissional que trabalha comigo. É uma ideologia imposta por quem aplicou o golpe. Então, quando eu olhar, eu tenho que olhar para além da pessoa. Quem é que introduziu aquela ideia e a gente ir desconstruindo. Nós temos mil exemplos, gente. Nós nunca tivemos uma política habitacional tão intensa como tivemos na época do Partido dos Trabalhadores. O acesso da juventude negra e pobre nas universidades. Nós temos muito, né? Nós temos, é objetivo, é o Tribunal de Contas que nos dá esses dados. Então, nós podemos ir para o enfrentamento com tranquilidade, mas preparadas e preparados. Valdênia, fala um pouquinho de você. Como é que você entrou nessa luta? Você disse que desde os 14 anos está nessa batalha pelos direitos. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo quem é a Valdênia. Uau! Bom, com 50 anos eu vou dar algumas pinceladas, né? Eu penso que a batalha, ela na verdade vem desde o ventre, né? Porque eu nasci numa família de classe trabalhadoras, eu venho de Minas Gerais, a família vem para São Paulo na década de 70, com a falsa propaganda que o desenvolvimentismo ia alcançar todo mundo. Nós fomos parar na periferia da Zona Leste, região de Sapopemba, hoje com quase 300 mil habitantes e 46 favelas, e cresci naquele ambiente que todo pedaço de pavimentação das ruas, luz elétrica, centro de saúde, sala de aula, foi fruto das lutas coletivas. Nós éramos uma região dormitório, divisa ali com o Grande ABC, foi ali naquela região que fui crescendo. Tive uma infância, felizmente, em que era uma época que a classe trabalhadora estava aí com os sindicatos, né? Então, nós estamos falando de uma época de cineclube nos bairros, a teologia da libertação muito forte. Aqui, meu salve ao Papa Francisco, que é um diferencial dentro da estrutura da igreja, que também não é fácil. Então, eu cresci, né, nas comunidades eclesiais de base. E, desde pequena, tive oportunidade, por conta desses espaços, Paulo Freire Vivo, fomentando aí toda a pedagogia do oprimido, entender esse opressor que nos impõe. E eu cresci ali entendendo e muito inquieto porque é que eu tinha que viver numa situação de tanta pobreza, né? E para quem nos ouve, nunca, talvez, só tenha escutado e lido, pobreza, ela aparece na nossa vida assim, num país tropical, você tem que raspar a parte branca da casca de banana, porque não tem para todo mundo, né?
Você tem que esperar teu irmão na porta da escola para trocar a camiseta, porque só tem uma para 6. Você vê membros da sua família morrer. Ah, morreu, problema dos rins. Não, o problema não foi rins, foi problema de acesso ao sistema de saúde. Você ter que ser abordada por policiais, tendo mão de policiais nos seus seios, nas partes íntimas, por conta do lugar onde você mora. Você ter que dar endereço de outras pessoas para fazer uma ficha de tentativa de trabalho, porque a depender de onde você mora, o emprego não será seu, porque acha sempre que a gente vai dar a lança para um criminoso. Isso é viver em sistema de pobreza. Não poder cultivar uma amizade porque a mãe do seu coleguinha não deixa ele na sua casa porque você mora ali naquele local. Isso é viver em situação de criminalização o tempo todo. E aí comecei com 14 anos alfabetizando, já tinha um movimento de alfabetização para adultos. Depois veio o MOVA, né? Na época você trabalhava... Então, com 14 anos eu trabalhava numa fábrica. Depois eu fui... Era de confecções na Vila Zelina, né? E peguei uma alergia danada porque os pós do jeans, o tempo todo, um ambiente não muito salubre. E aí logo fui trabalhar com crianças e adolescentes a convite de umas religiosas que trabalhavam nas favelas em Sapopemba. E ali nós tivemos em 87 a campanha da fraternidade bastante forte, né? As igrejas cristãs a cada 4 anos tem campanha de fraternidade conjuntas, mas a Igreja Católica todo ano faz com temas sociais. E aí as comunidades eclesiais se envolviam mesmo nessas lutas sociais e foi por aí que eu fui entrando. Aliás, falando de campanha de fraternidade, esse ano a campanha é muito importante, que é a superação da violência, somos todas e todos irmãos. Por que a gente diz isso? Porque a igreja, ela está dizendo, é preciso rever essa política de guerra contra as drogas, é preciso se envolver na política para enfrentar esse sistema econômico que está posto, né? Eu fui crescendo assim e logo me inquietava algumas coisas, por exemplo, se a maior parte da população é composta de mulheres, onde é que estão as meninas das nossas comunidades? Aí fui descobrindo que em algumas famílias faltava alguma menina, que as famílias diziam, saíram para trabalhar. E eu descobri que tinha um esquema, que muitas meninas eram convidadas para trabalhar em casa de família, levadas para o centro da cidade e depois eram introduzidas na rede de prostituição. Então, e percebia que muitas meninas depois não conseguiam voltar para a família de origem por conta dos seus novos hábitos, etc. E muitas delas perdiam seus filhos porque eram levadas de forma ilegal para essas adoções, a tráfico de órgãos, etc. Aí, em 87, criamos, embora era eu quem morava, mas sempre trabalhei muito no coletivo, né? Uma casa para acolher meninas que queriam sair da rua ou da situação de prostituição. E elas podiam trazer seus filhos. Lá em Sapopemba. Lá em Sapopemba. Depois, essa casa virou o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Eu começo a trabalhar com uma ingenuidade muito grande, porque eu achava que criar espaços, a gente trabalhar a conscientização, estou usando aqui um termo entre aspas, porque o que é conscientização, né? Mas aí a gente vai percebendo que não é só você criar espaço. Na medida que nós trabalhávamos com as meninas, nós desvendamos redes de prostituição envolvendo agentes do Estado, policiais, tanto militar como civis, outras autoridades, e aí começam, inclusive, ameaças, né, contra a minha pessoa, contra as organizações que eu fazia parte. Você vai descobrindo que os corpos dos adolescentes torturados, as execuções, e começamos a denunciar, então, as execuções. Vocês se lembram que, no final da década de 80, o Brasil ficou conhecido internacionalmente, né, com essas situações.
Isso custou muito, né? Eu sofri muitas ameaças de mortes, atentados, minha família recebendo recados, atentado contra a minha família diretamente. Eu mesma sofri, eu fisicamente, né? Tanta ameaça como, inclusive, aqui hoje, Dia das Mulheres, para nós defensores de direitos humanos, é sempre muito mais difícil, né? Eu, infelizmente, tive o desgosto de passar por 2 vezes por violência sexual. Por conta da minha atuação como ativista de direitos humanos, não foi fácil. Hoje falo de forma mais livre, devido às ajudas que recebi dos grupos que apoiam, né? Mas a investida contra as defensoras é muito mais forte, porque pegam as mulheres pela família, pega a mulher pelo seu corpo. Por exemplo, o enfrentamento, quando tem que matar um ativista homem, é o tiro direto, é a tortura ou é o tiro direto pela informação, pelo que pensa. Quando é contra a mulher defensora, é primeiro o abuso do seu corpo como objeto deles, entende? Então, é muito intenso. Eu fico até... porque nos remete a muitas coisas e ao que nós temos ainda que conquistar, como espaços, etc., né? Agora, não derrubou, porque quando você tem investidas contra as lutas, significa que você está no caminho certo. Porque ninguém faz enfrentamento, mesmo o golpe. Porque o que o golpe aconteceu? Porque o Brasil estava entrando no rumo certo, né? Estava enfrentando a questão da distribuição de renda, no sentido de ampliar essa distribuição de renda, ainda timidamente, hein? Sem enfrentar ainda as estruturas. Mas só de acenar que já estava trilhando o caminho, veio o golpe. É como meu caso e dos coletivos em quais participo. Toda vez que estávamos acertando o caminho, vieram as investidas. E percebendo isso, nós continuamos. E qual foi a sacada importante? E isso é importante para todos nós. Que a luta não parou, porque não é a Valdênia. Essa história não é da Valdênia indivíduo, é da Valdênia coletivo. Então, mesmo quando eu tive que me afastar fisicamente, o coletivo continuou, a luta continuou. E é por isso que a gente tá junto. Saí daqui, fui para Paraíba, onde pude trabalhar com as comunidades, a maior comunidade cigana do Brasil é na Paraíba, né, em Sousa, com as comunidades indígenas, né, Tabajara, Potiguara, as comunidades quilombolas, são 40 comunidades quilombolas no estado da Paraíba, e é mais nas periferias, né, da cidade de João Pessoa e da Grande João Pessoa, e lá também sempre com coletivo. Não há luta, não há transformação através do indivíduo. O indivíduo pode contribuir, mas a mudança, a transformação vem daí. Então, essa tem sido a minha trajetória. E, para mim, é a questão que a Bader Sawaia, que é uma professora da PUC, insiste muito no sofrimento ético-político, né? Quando, a partir do seu sofrimento, das suas entranhas, você entende que esse sofrimento não é seu, ele é maior. E que nós temos que fazer uma luta não para o meu bem-estar, para o coletivo. Porque enquanto tiver alguém sofrendo, essa luta tem que ser minha também. E é nessa pegada que nós precisamos aí tá avançando, né? Eu gosto também, citando ainda lá, estou fazendo aí um doutorado com a professora Eldaísa Esposati, e ela diz, a gente tem que ficar muito atenta com essa história de exclusão e inclusão. Incluir para quê? Né? Essa inclusão a partir da exclusão é uma dialética muito perversa. É preciso superar isso, porque... E Boal já dizia, né? Ou seja, a exclusão faz parte desse sistema capitalista neoliberal. Eu preciso dos excluídos para manter essa elite com seus privilégios. Então, essa é a nossa provocação. Nós precisamos olhar a classe trabalhadora, a partir das suas necessidades, como um direito a ser atendido aí. Eu preciso atender essa desproteção. Né? Não tem esse papo de incluir, porque alguém vai ter que ficar excluído, não. Então, acho que é esses avanços que a gente está caminhando, está ajudando aí a construir, às vezes erra, às vezes acerta mais, agora, sempre no coletivo. No coletivo a gente encontra o caminho.
E a minha trajetória tem sido buscar estudos e espaços de discussão para conversar sobre isso. Participo também de um coletivo que é sobre cidades, a Dirce Koga, quem chamou, com algumas outras pessoas, e tem professores, tem grafiteiros, muitos artistas. Então, como é que a gente pensa essa cidade? Para que chegar o momento que a periferia, as pessoas não falem mais, hoje eu vou para a cidade, né? Opa, não, aqui em Sapopemba, lá em Tiradentes, Capão Redondo, Barcilac, nós também somos. Né? Veja que em Parelheiros, uma escola pegou fogo, fazem 2 anos, para 3, uma escola estadual, e a população ligava, quando começou o incêndio, para o corpo de bombeiros. Eles, no início, diziam que era trote, depois diziam, é tão longe que quando chegar aí já vai ter queimado mesmo a escola. A escola pegou fogo e essa garotada ainda hoje divide uma cadeira para 2 ou 2 alunas, porque ainda não foi reconstruída a escola. Né? Então, nós queremos ser cidade. E é através desse enfrentamento das estruturas que nós vamos conseguir uma cidade, um país para todo mundo. E a minha luta, a minha trajetória tem sido nisso. De onde eu vim, eu pude aprender na vida concreta o que significa essa desigualdade, o impacto dessa desigualdade. Eu pude sentir a violência das instituições, porque as violências que eu passei, elas foram denunciadas, mas nunca ninguém foi punido. Né? E você foi atacado pela polícia. Então, amando, né? Ao menos amando, isso nós temos certeza. E em alguns dos casos, por ela concretamente. Em 2008, quando a polícia colocou meu nome, que eu advogava para o PCC, querendo me atrelar ao crime organizado, foi a polícia militar. Né? E eu só não fui presa. Felizmente, é um jornalista bastante séria que me anunciou que meu nome iria sair. De fato, saiu nos jornais, mas o inquérito nunca saiu do inquérito. Né? Então, veja... Você recebeu um apoio expressivo naquela época, né? Por conta dessa armação. Recebi, inclusive, do próprio Programa Federal de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, que é um programa que foi criado na gestão do Partido dos Trabalhadores, porque cada defensora, defensores de direitos humanos, quem são os defensores? Toda pessoa que trabalha para promover os direitos fundamentais, o direito à terra, à educação, à saúde, à comunicação, à liberdade, são defensores e defensores de direitos humanos. Então, esse programa visa proteger, porque quando eu protejo a pessoa que está envolvida com esse tema, eu estou defendendo uma causa coletiva. Então, o programa, inclusive, me acompanhava, porque eu entrei no programa, foi a primeira mulher, a primeira defensora a entrar no programa, e foi uma mulher, né? Que foi final de 2003. O programa, na verdade, eu entrei, ele estava sendo estruturado ainda, eu entrei com ele sendo oficializado, e era ainda Neuma Miranda, quem era, né, da Secretaria dos Direitos Humanos, ministro dos Direitos Humanos. E de lá para cá eu nunca saí, porque eu nunca saí da luta, e a luta sempre esteve agregada a muitas ameaças. Essas têm sido a trajetória. Hoje eu estou muito junto com a Rede de Proteção e Resistência, que é uma rede construída de coletivos de periferias para o enfrentamento do genocídio contra a juventude negra e periférica, né? E nós continuamos aí nesse enfrentamento, denunciando os torturas, os grupos de extermínio, e na linha de frente junto contra esse golpe que está instalado. E você sente sua vida em risco, sua vida ameaçada? Eu sinto sim. Inclusive agora, recentemente, nós temos dois casos, é esse que vou dizer agora, que é de 2003, um caso grave de tortura. Na época, o hoje deputado estadual Antônio de Assunção Olim, que está, inclusive, ironicamente, na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, ele com um grupo, em nome de enfrentar a violência, entra em casas que não devia, sem ordem de busca e apreensão,
tortura famílias e outras pessoas da região de Sapopemba. Nós denunciamos o caso, o Ministério Público tem atuado de forma exemplar, mas por conta das articulações políticas dele, ele conseguiu que o caso eles fossem absolvidos de todas as acusações feitas, inclusive de tortura. Agora nós, inclusive, vamos levar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e eu sinto-me ameaçada porque eu sei que eles tiveram muito gastos para se defender durante esse tempo todo. Na ocasião, o caso ganhou repercussão e a organização que participa de direitos humanos, ela foi invadida mais de uma vez, documentos subtraídos, inclusive os documentos desse caso específico, né? Então, são pessoas que são criminosas, eu não tenho confiança. Quando também nós denunciamos policiais que entravam nas favelas para abusar de adolescentes, né, sexualmente, entre outras denúncias, mesmo depois que fui para a Paraíba e que a gente ajudou a denunciar grupos de extermínios, temos que ficar atentos. Você foi ouvidora da polícia na Paraíba, como é que foi essa experiência? Olha, foi bastante interessante, porque eu digo que foi uma época em que eu atuei muito na defesa de profissionais da segurança pública, que nós temos muitos policiais sérios e bons. Esses sofrem demais dentro das instituições, porque hoje as instituições da polícia no Brasil, elas ainda estão com uma mentalidade policialesca em que o alvo é a população mais pobre. Esse é o inimigo do sistema. E hoje os policiais, seja ele da civil, do bombeiro, da militar, que não aceitam essa lógica, não aceitam se envolver com criminalidade, sofrem demais. Então, eu pude conhecer melhor a dinâmica do funcionamento das polícias, inclusive as benéfices dos oficiais. Quando o governo propunha formação para as polícias, as melhores cursos, quem entravam? Os oficiais, né? E seus filhos aproveitavam. Enquanto que os policiais de ponta eram sempre os últimos. Inclusive a dinâmica, dentro da própria dinâmica militar. Hoje um praça, que é o soldado, um cabo, para mudar de patente, precisa décadas de atuação. Um oficial que já entra ganhando muito bem, em 2 anos ele pode subir 1, 2 vezes de patente. Há muitas desigualdades. Como também denunciamos, e aqui eu quero denunciar, principalmente no estado de São Paulo, as polícias precisam ser revistas. Elas estão militarizadas, mas não devemos acabar com a instituição polícia, do meu ponto de vista. Agora, por que é que o estado de São Paulo está sucateando tanto a polícia civil, que é a polícia investigativa? Porque a impunidade tem a ver com a investigação. Se eu não tenho condições de fazer uma boa investigação, eu alimento a impunidade. O governador que está se propondo aí sair candidato a presidente tem que responder o porquê essa política deliberada de sucatear a polícia civil no estado de São Paulo. Eu estou entendendo, a leitura que faço como especialista na área da segurança pública é investir na militarização da polícia no Brasil. E não investigar. Né? Então, isso é muito ruim. Nós temos casos concretos que, se já tivesse a polícia militar com o poder exclusivo de investigação, muitos casos de extermínio nós não teríamos conseguido levar ao sistema de justiça. Nós temos agora um júri dia 4, próximo agora de abril, envolvendo 2 policiais militares que executaram um jovem que vinha do trabalho na região de Sapopemba, a 1h da manhã, em outubro de 2015, e o júri vai ser agora, 2015, 2016, estou confusa agora no ano, que são tantos casos, mas é do Moraes, né, Alex Moraes, em que eles registraram um boletim de ocorrência à Polícia Militar como se tivesse sido um atropelamento por terceiros. Nós provamos que o boletim foi registrado de forma equivocada, que, na verdade, havia sido uma execução. Então, se nós não tivéssemos ali
a colaboração, o trabalho da Polícia Civil teria ficado a versão da Polícia Militar e o caso teria sido arquivado. Então, veja como é sério e a população tem que... Nós precisamos aumentar o controle das atividades policiais, tanto que, por pressão e também vontade da atual gestão do Ministério Público do Estado de São Paulo, está se criando a Promotoria do Controle Social das Atividades Policiais, que, por ser uma atribuição constitucional, vergonhosamente, São Paulo ainda não tinha essa promotoria. Agora vai ser proposta e nós esperamos que ela siga adiante, né? Mas, para dizer, são enfrentamentos que precisamos fazer. Agora, o que tem que ficar claro? Que nosso enfrentamento não é, sobretudo, em cima do indivíduo policial. É contra uma política de segurança pública. Porque esse genocídio, o acordo com o crime organizado no Estado de São Paulo, né? Que isso é público, a diminuição dos homicídios no Estado de São Paulo tem a ver com esses acordos com o crime organizado. É uma política. E a gente tem que se atentar que o governo que tem essa política está querendo estender ela para o Brasil todo. Então, atenção, minha gente. A política de encarceramento em massa ela é comandada pelo Estado de São Paulo. Então, nós precisamos juntar, como diz o Leco com o Leque, né, para poder montar esse mosaico. E é essa a minha vida, a minha militância. Enquanto tiver violações de direitos humanos, espero ter força para poder continuar, sem medo de morrer, porque a luta é coletiva. Isso? É isso. Acho que... Quer perguntar mais alguma coisa? Não. A gente pode seguir. Valdênia, muito obrigada aí pela sua participação aqui no Tutameia, hoje nesse Dia da Mulher, que mostra essa luta coletiva, que não é feminista no sentido restrito, é uma luta da sociedade como um todo, e as mulheres estão cada vez mais protagonistas dessa luta. Sempre esteve, né? Agora nós conseguimos espaços de visibilidade, mas se não estarmos muito atenta e resistir no espaço de ocupação, nós podemos retroceder. Nós não podemos retroceder. E eu queria só valorizar demais o trabalho dos artistas populares, né? Essa garotada que tem feito aí os grafites, resistiram à política fascista do Dória, com cinza nos muros. Essa educação popular tão vivida por Paulo Freire, tão impregnada em todos nós, que continua viva nos coletivos do hip-hop, dos funks e dos grupos de teatros, dos grupos de rimas de poesia circulando nessas periferias, nas ocupações, né? Eu acho que hoje são os grupos de resistência mesmo. Então, aí o meu todo respeito, nós estamos juntos nessa empreitada contra o golpe, contra o genocídio. E, mulherada, estamos juntas. E homens de todas as idades, vocês são importantíssimos na luta contra esse machismo e esse racismo estrutural. Vocês podem fazer a diferença quando entendem que as suas companheiras, seja irmã, mãe, mulher, elas têm o direito dos espaços. E não só. Vocês, homens, têm uma reparação a fazer, né? E aí vocês precisam convencer os outros que ainda não se deram conta desse grau de consciência. Mas estamos juntos, estamos juntos. Obrigada. Muito obrigada. Rodolfo, Leonora, olha, esse trabalho magnífico, legal. Viu? Magnífico. Então, toda essa conversa, né, vai estar agora disponível no Facebook, daqui a pouco vai estar no nosso canal no YouTube, Facebook, YouTube/C/Eleonora e Rodolfo Tutameia, vai estar lá. E no tutameia.jor.br, daqui a pouco também um texto e esse vídeo todo que a gente fez aqui. Certo. Fora Temer, eleições sem Lula é golpe, vamos resistir e avançar. Legal. Boa. Obrigada.